Você sabe avaliar o comportamento dos equinos e o seu bem-estar? Seja na alimentação, seja no manejo, seja em baias, seja no ambiente que ele precisa para expressar o seu comportamento natural. Venha que a gente vai explicar um pouco para você. O Brasil ocupa a terceira colocação de produção de equinos do mundo, segundo os dados do IBGE de 2016. Os equinos, são animais nômades. Antigamente, eles viajavam bastante, eles pastejavam e quando acabava aquela determinada pastagem, eles se deslocavam para outro local. E também os cavalos são animais herbívoros, Eles se alimentam principalmente de forragens, e nos dias de hoje eles preferem gramíneas mais rasteiras. E também com a evolução e a domesticação dos equinos, a gente observou bastante vantagens, mas junto com as vantagens também vem as desvantagens, que são elas. Por exemplo, hoje os equinos é bastante utilizado para esporte, lazer e também saúde, incluindo um bastante famoso que é a ecoterapia, que até o pessoal da Unemate aqui de Pontes Lacerda pratica. E pensando na questão do esporte, hoje tem animais muito valiosos no mercado, animais valendo mais de milhões de reais. E pensando nisso, o pessoal mantém esses animais muito bem manejados entre aspas, porque quando eles partem para cuidar bem desse animal, eles optam por deixar dentro de baias, onde os animais não expressam seu comportamento natural, porque os equinos eles passam a 60% a 70% do seu tempo, quando estão em regime extensivo, pastejando, então procurando algo para comer. E a partir do momento que o animal fica em regime fechado, em confinamento, ele só vai se alimentar, só vai dormir e praticar outras coisas. E o restante do tempo ele vai ficar em ócio, ele vai ficar sem fazer nada. E a partir daí que vem algumas desvantagens, porque o animal, quando fica entediado, ele começa a apresentar algumas estereotipias, que é o conceito chamado para isso, que é situações em que ele faz coisas que não é do seu comportamento, são comportamentos irregulares. E pra gente melhorar isso, a gente tem que fornecer, já que o animal vai ficar em sistema intensivo, a gente tem que fornecer uma boa instalação. O animal tem que ter uma boa instalação para ele ficar ali. Se possível, pelo menos uma vez no dia, fazer com que esse animal vá para uma área, um piquete para ele correr, para ele se alongar. Também existe hoje métodos para a gente prevenir isso. Por exemplo, existe um sal que é bastante utilizado, um sal em forma de pedra, que o animal vai ficar lambendo e vai interter, vai tirar do tédio. Também tem a questão de fornecer volumoso, uma fonte de volumoso, por exemplo, feno pendurado, que o animal vai interter. Outra coisa é colocar brinquedos para que esse animal se interta, e é isso. E quando a gente fala sobre os animais confinados, a gente sabe que é dado uma boa alimentação para esses animais, mas também os cavalos que ficam em regime semi-extensivo ou totalmente em sistemas extensivos, não é porque ele está totalmente solto que ele está bem, que ele está só porque está expressando o seu comportamento natural, que ele está em um nível bom de bem-estar. Também a gente tem que ver a questão da pastagem. Por exemplo, nós sabemos que os cavalos eles precisam de alimentação de qualidade, e quando falamos de pastagem, eles exigem pastagens mais rasteiras, como por exemplo o tifo. Pois se o animal ele está numa pastagem por exemplo, de um pânico que é muito talo, o animal não vai conseguir se alimentar corretamente, vai poder apresentar alguns déficits. E outra coisa também é que o animal ele gosta de comer
totalmente com sua cabeça abaixada, até porque quando você coloca ele numa pastagem e o pasto está muito alto, ele não vai gostar, porque ele gosta de fazer com que a cabeça fique quase rente ao chão. E também, por isso, com esse hábito que ele tem, se você está em uma baia ou em qualquer outro sistema, você deve, o indicado é você colocar o coxo no chão, não em uma altura muito longe, muito distante do chão. Continuando um pouco sobre o processo que o José havia falado, eu vou fazer 3 tipos de comparação. Eu vou comparar um animal desse daqui, que ele está em um sistema extensivo, né? Ele está a pasto, ele não tem, a gente observou, ele não tem quase nada de estereotipia, porque ele passa bastante tempo do dia junto com outros animais, e também passa bastante parte do dia brincando com esses outros animais, pastejando, né? Então, assim, ele ocupa boa parte do dia dele, quase toda a parte do dia dele, fazendo as coisas que é um animal mesmo de sistema extensivo tem que fazer, que é pastejar, beber água, ficar junto com outros animais. Obviamente ele é um animal aqui da faculdade, ele também fica em convívio com outras espécies de animais também. E o outro tipo de comparação que eu vou fazer, eu vou comparar um pouco do pessoal da ecoterapia, né, que o José também havia comentado. Esse pessoal o pessoal da ecoterapia, né, a gente andou conversando e observou bastante que, assim, os animais, eles também não obtêm muito estereotipias. Eles vivem em conjunto uns com os outros, apesar deles fazerem todos os processos que eles fazem lá, né? Eles não têm também nenhum tipo de estereotipia, porque vivem em convívio, né, com outros animais, também vivem pastejando, vivem solto, né, assim, no local reservado. E os tipos de animais que eu vou comentar agora são animais que têm estereotipias, como, por exemplo, animais de competição, animais de prova de laço, animais de prova de tambor. São bastante animais que eles têm esses tipos de estereotipias, porque eles não convivem internamente junto com outros animais, como esses tipos de animais aqui convivem um com outros. Esses tipos de animais, eles ficam o dia inteiro praticamente trancados em baias, né? Alguns outros animais, bem pouca parte, tem alguma outra forma, né, de passar boa parte do dia livre e à noite trancados, né? Mas como esses animais são de provas, como esses animais também eles são animais de treinamentos, eles passam boa parte do dia junto com pessoas, né, treinando, e quando eles estão sozinhos, eles acabam ficando sozinhos realmente, eles acabam ficando trancados, né? E a gente tem que observar se eles estão tendo estereotipias, se eles estão roendo baias, se eles estão machucando outros animais quando estão em convívio com outros animais, qual que é o tipo de agressividade desse animal também comparado aos outros. E a gente tem que observar isso, e com isso a gente tem que utilizar outras formas também, como dar uma bola para o cavalo brincar, para ele passar o tempo dele, como algum tipo de volumoso realmente, junto com ele, com uma bola de sal, para que ele passe o tempo intertido e não com o tempo se automartirizando, porque a gente observa que, além desses animais eles não terem uma boa qualidade de bem-estar para eles, a gente observa também que a ciência deles em si, eles não tá ok, eles estão um animal sentido, é um animal triste, né? A gente observa que esses outros tipos de animais que têm convívio com outros animais e que convivem em um sistema extensivo, um sistema semi-intensivo, né? O sistema semi-intensivo, no caso, ele só passa uma parte da noite sozinhos, né, em baias, e a parte do dia ele fica em um local assim onde ele pode estar pastejando, brincando. A gente observa que a qualidade de ciência dele, a quantidade e a qualidade de melhoria que esse animal tem referente a um outro tipo de animal de prova, um outro tipo de animal de campeonato, a gente observa que parece que assim, ele é até mais feliz um pouco do que esses tipos de animais de prova. Então, assim, a gente também coloca isso como um dos domínios também, que é o domínio de que o animal vive em ambiência junto com outros animais, independência de outras espécies, independência da mesma espécie. A gente tem que fazer com que esse animal ocupe o tempo dele, para que esse animal ele não fique se automartirizando, ou até com a aerofagia, né, que a aerofagia também prejudica muito os animais a sofrerem ainda um pouquinho mais de cólica, né, porque ele fica sugando esse ar e aí não tem para onde esse ar ir, e aí acaba com que ele possa sentir um pouco de cólicas.
E aí a gente tem que fazer isso para que evita a aerofagia, né? Que eles ficam também roendo em volta dos estábulos, assim, ou até mesmo em cercas, para que ele possa estar concorrendo não possa estar sofrendo esses tipos de estereotipias e acaba vivendo um pouco melhor. Ele não vai conviver e viver igual esses animais de sistema extensivo, mas vai viver um pouquinho melhor do que esses animais que somente ficam trancados. E aí a gente entra nos 5 domínios dos animais, isso vale para todos. Conseguimos fornecer, dar ao cavalo, ao animal, um bem-estar? Não conseguimos dar condições adequadas para que atenda às necessidades do animal. Precisamos falar de 5 domínios: nutrição. Um animal, não você chegar e dar qualquer alimento a um cavalo, no coxo, não é muito legal, não é assim que funciona a alimentação. Tem que ser alimentos adequados. Imagina você dar um capim com muito talo para o animal, que isso não vai dar problemas estomacais no equino, por exemplo, entendeu? Então a gente precisa ter necessariamente alimentos selecionados de forma correta e alimentos principal para atender o objetivo corporal do animal. E isso também, nutrição, também vai refletir no comportamento do animal. Veja que animais isolados, juntos, ou animais totalmente presos em baias, sem acesso à luz, sem acesso a uma pastagem, eles ficam depressivos, porque o animal também tem esse lado sentimental. Então, digamos que para a gente melhorar isso aí, a gente precisa também deixar eles um pouco à solta, como já foi dito, para que eles expressem o seu comportamento natural. Uma coisa muito comum que a gente percebe em equinos, isso em qualquer outro animal, mas equino, seria, caso eles brincam muito, eles brincam demais, quer dizer que eles estão bem no seu relacionamento, eles estão bem para expressar o seu comportamento. E aí precisamos falar sobre a sanidade do animal também. O que fazer para cuidar do animal deles? Controle de parasitas, vermifugação, e a gente precisa aplicar algumas vacinas no meio do ano, em certos períodos, para controlar também essas doenças que afetam o animal. Então a gente precisa ter esse cuidado também para os equinos. E como dizem, os 5 domínios um completa o outro. E aí vamos falar do ambiente, que seria um enriquecimento do ambiente para o animal se sentir melhor, né? Como expressar o seu comportamento. E aí pequenas coisas podem fazer uma melhoria, por exemplo, adicionar um pneu para ele brincar, uma bola que seja. Então a gente precisa trazer elementos para o ambiente para que o animal possa se sentir melhor. E aí falaremos sobre o último domínio, que é o estado mental do animal. Tendo em vista que todos os outros citados afetam diretamente nisso. Então se o animal está bem, nutrido, tem o seu limite, está expressando seu comportamento, quer dizer que o estado mental do animal está ok. Se ele não expressa nenhum desses outros fatores que eu expliquei, ele não vai estar bem. Então, o que afeta também o estado mental do animal são, por exemplo, tratadores que não têm o devido treinamento legal na hora de colocar um alimento, na hora de manusear, tendo em vista que se você não tem um animal bem nutrido, ele vai ficar muito, como podemos dizer, pode ficar depressivo, não querendo juntar com os outros. Tendo em vista tudo isso que eu citei também, um fator importante que pode afetar o animal também é a fertilidade. Se todos esses fatores não estão sendo atribuídos, as exigências dele não estão sendo atendidas, vai afetar a fertilidade do animal, não vai estar tendo para reproduzir. Eu ia dar uma segurada, velho. Bola, então, caralho, mano. Continuando sobre... Marca mesmo bem na hora, velho.